E sejam muito bem-vindos ao Hodlcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sanches e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e, na realidade, livres e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro, vão estar implementadas na sociedade e mais tarde vão ser massificadas, vão ser adotadas. Okay? Como existem muitas lacunas em termos de informação e formação nesta área em Portugal, eu decidi partilhar informação e conhecimento com vocês. Portanto, sim ou sim, vamos a isto. 17º episódio, é um episódio sobre um projeto que teve um crescimento estrondoso nos últimos meses, vou-lhe chamar assim. Vamos falar de um token que é Aave e Aave tem sido revolucionário. Eu nem sei por onde é que hei de começar, porque Aave teve um crescimento tão grande que às tantas eu próprio fico estupefacto com o que aconteceu. No entanto, com Aave, eu vou já revelar. Aliás, não vou. Eu vou revelar no final, porque eu acho que vai ter mais impacto. Que é para vocês verem que às vezes as coisas correm bem. Criptomoedas, pá, é top. Os lucros, o profit, a escolha certa, os projetos, identificamos, etc. Mas depois acontecem alguns dissabores relacionados no fundo, com decisões que nós nem estamos à espera de tomar. E que depois acabam por ter resultados um pouco, digamos, aquém das expectativas. Vocês vão se rir, prometo que vocês vão rir, portanto, para quem já está habituado, já sabe mais ou menos o que é que poderá vir por aí. Para quem não está, estejam atentos, porque vão achar graça. E depois vão gozar comigo. O problema é que vão gozar comigo, mas eu não me importo. Se gozarem comigo, digam-no em voz alta, espalhem nas redes sociais, eu não vou ficar ofendido, está bem? Eu mereço esse gozo. Bem, vamos a isto. Então, por onde é que havemos de começar? Não é um episódio complexo, este episódio de Aave, está bem? Não é um episódio complexo, mas é um episódio relevante, porque a Aave está no centro daquilo que tem sido a evolução natural das finanças, nomeadamente aqui, como já devem ter percebido, estamos a falar de finanças descentralizadas, portanto todo o ecossistema DeFi teve uma explosão astronómica, eu diria que se calhar a partir de 2019. Desculpem. 2019, 2020, na realidade, houve ali um crescendo brutal. E Aave é, sem dúvida, um dos projetos com maior sucesso nesta matéria, está bem? Já vamos falar um bocadinho sobre ou vou referir outros projetos, mas Aave, eu achei que era um dos líderes nesta temática de DeFi e, portanto, fazia todo o sentido referir a Aave como a altcoin aqui a representar este setor na segunda temporada do Hodlcast, está bem? Então, vamos a isto. Antes de entrar em Aave, perceber o seguinte: nós estamos a falar de DeFi, finanças descentralizadas, ok? Que tem sido, muito provavelmente, o maior tópico a ser discutido a nível das comunidades financeiras, económicas também. E o maior objetivo de DeFi é eliminar, à semelhança do que acontece com a Bitcoin nos sistemas de pagamentos, ou seja, eliminando os intermediários. Neste caso é igual, ok? É oferecer o controlo dos ativos de forma total aos seus utilizadores, ok? E isso também tem, obviamente, que está relacionado com a descentralização que é possível via blockchain, ok? Portanto, isto só é possível porque existe toda uma tecnologia por trás que o permite, ok? E, portanto, no caso de DeFi, falamos de várias coisas. Hoje nós vamos falar de lending e de borrowing. No fundo, vamos falar de depósitos a prazo, chamemos-lhe assim, e de
e juros sobre esses mesmos depósitos e de empréstimos, ok? Portanto, uma plataforma de empréstimos, porque nós podemos depositar dinheiro e ganhar um juro sobre esse depósito, não é? Eu sei que já, para algumas pessoas isto parece chinês porque já não estamos habituados. Nós vamos ao banco e em vez de nos darem dinheiro por nós termos lá o dinheiro, em vez de nos pagarem por nós termos escolhido a instituição deles, é o oposto, acontece o oposto. Nós temos que pagar para manter lá o nosso dinheiro. Portanto, é fantástico, é um investimento brutal ter o dinheiro num banco. E extremamente seguro, obviamente. Extremamente seguro. Obviamente que estou a ser irónico, mas apesar de ainda precisarmos ou utilizarmos bastante os bancos, a realidade é que não estou a dizer que vão tornar-se obsoletos, mas é inegável que começam a ser ultrapassados, em primeiro lugar, pelas fintech e, em segundo lugar, pelas plataformas P2P e neste caso por DeFi, ok? Por DeFi, pelas finanças descentralizadas. Mas pronto, isto para dizer que vamos falar hoje de depósitos e empréstimos, ok? Chamemos-lhe assim. Pronto, e já que falamos de DeFi, eu quero mesmo começar por aqui, porque acho que isto acaba por ser relevante antes de entrarmos em Aave, e não é complexo, volto a dizer, não é nada complexo, ou melhor, tem o seu grau de complexidade, mas nós vamos simplificar, como sempre, e portanto, a Aave, o que acontece é que está num patamar de excelência por ter uma quantidade de capital bloqueada no seu protocolo, neste projeto considerável, okay? Já ultrapassou os 5 bilhões de dólares, estamos a falar de mais de 5 mil milhões de dólares, é muito dinheiro, e é o único projeto que ultrapassa a Aave neste aspecto é Maker, ok? É Maker, porque também começou mais cedo, por um lado, e por outro porque é um projeto um bocadinho diferente. Okay? É um organismo autónomo e, portanto, tem outras variantes. Mas, de qualquer das formas, nós vamos falar de Aave porque acaba por ser uma ferramenta brutal no bom sentido, obviamente. Pronto, portanto, e esta questão, eu estou já a começar por esta questão de ter uma elevada quantidade de capital bloqueada e estou a falar de uma coisa que é, em inglês, Total Value Locked, ou TVL, ok? TVL. Quando virem um artigo em inglês e virem TVL, é Total Value Locked, ok? É a quantidade de valor, obviamente neste caso é de capital, que está bloqueado num determinado projeto, ok? Numa determinada plataforma. No caso Aave, é open source, é um protocolo open source, e não faz a custódia dos criptoativos, porque essa custódia se mantém sempre na wallet de cada utilizador, ok? De cada utilizador. Portanto, isto, mais uma vez, nós podemos relembrar uma conversa que temos tido ao longo dos vários episódios, e para quem já leu o livro também já está ciente desta questão, que é a importância de guardar as criptomoedas numa wallet em que nós controlemos, também que nós tenhamos a private key. Claro que nesta fase do campeonato, em bull market, como estamos agora, a maior parte das pessoas, e confesso que eu inclusive em alguns casos, não em todos, em alguns casos, tenho uma certa e determinada quantidade de capital em exchanges, porque, por um lado, faço algumas operações de trading e, por outro, porque quero estar preparadíssimo para vender quando for o momento. Se me perguntarem assim, mas é mais seguro? Não é. Nunca é mais seguro deixar o nosso dinheiro numa exchange. É verdade que as exchanges hoje em dia têm enfim, mecanismos de segurança muito melhores do que tinham antigamente, mas a verdade é que não existe nada como uma wallet, ok? Isto tem que ser claro para toda a gente. Pronto, mas voltando aqui a Aave. Portanto, é um protocolo que não faz a custódia dos criptoativos, e a grande vantagem de Aave, tal como muitos outros protocolos, não vamos falar deles hoje, também, é a possibilidade de nós ganharmos um juro sobre os nossos depósitos e também
de termos ativos que nos permitem pedir empréstimos. Okay? Nos permitem pedir empréstimos, muitas vezes são considerados como um colateral, okay? É como se fôssemos hipotecar alguma coisa, mas a AVT tem uma particularidade, e talvez seja por isso que disparou tanto, que é uma coisa chamada flash loans. Okay? Flash loans. Loans. Às vezes o meu inglês atrapalha-me um bocadinho. Mas loans. Assim, com aquele sotaque British. Loans. Flash loans, ok? Pronto, e portanto, e essa é uma das razões que levou a AVE a explodir tanto. Mas vamos andar um bocadinho para trás. Portanto, já percebemos que a AVE é um protocolo onde nós podemos depositar dinheiro, okay, e ganhar uma taxa de juro muito interessante sobre os nossos depósitos. Por exemplo, em stablecoins nós temos percentagens de juro a variar, enfim, olhem, vou-vos dizer desta forma, a chegar aos 20 e poucos por cento, vou repetir, 20 e poucos por cento, 20%, vamos arredondar, ao ano, nas vossas stablecoins. Imaginem o que é vocês terem o dinheiro parado num banco, neste caso numa plataforma, e serem pagos a 20% ao ano. É uma coisa, enfim, maravilhosa, não é? Superior à inflação, rendimento passivo, liberdade financeira, por aí fora. Juro composto também. A Aave não é a única plataforma, mas descentralizada é uma das melhores, ok? Já referi isto, é só para termos esta noção. Há outras plataformas que havemos de falar mais à frente, outro dia. E depois temos também taxas de empréstimos, em que é como se estivéssemos aqui a usar o cartão de crédito, tivéssemos aqui um TAEG, que varia bastante, okay? Varia, no caso das criptomoedas em si, variam em porcentagens abaixo de 1%, okay? 0,3, 0,4, 0,7, 0,5, okay? Varia muito. E no caso das stablecoins, aí sim temos taxas consideráveis, em que temos, sei lá, entre os 20% e os 50%, okay? Portanto, atenção à giga-joga que poderão querer fazer ou não aqui relativamente a pedirem um empréstimo em criptomoedas. No caso de criptomoedas, ou seja, em stablecoins, se referirem a outros tokens, aí não. Aí é fantástico, tem taxas de juros caso queiram pedir empréstimos e dar as vossas criptomoedas como collateral na ordem abaixo de 1%. Portanto, é brutal. Vocês têm uma quantidade de criptomoeda, bloqueiam-no no protocolo e recebem uma determinada quantidade de capital na hora, pronto a aplicar. Okay? Eu não sou fã deste tipo de procedimentos, não gosto de ir empréstimos, mas às vezes a dívida pode ter muitas vantagens. Eu acho que o melhor exemplo é no imobiliário, quando nós temos uma dívida constante ao banco, mas nos permite alavancar o resultado. Okay? Aqui também é possível fazer isso. O ponto crítico é claramente a volatilidade do mercado. Mas existem estratégias mais apropriadas para fazer isto, mas isso é algo que deixaremos para outra conversa, nomeadamente, e passo a anunciar, ou a referir, porque já anunciei antes, nomeadamente no grupo privado, ok? No Hodl the Book Private Group, onde discutimos coisas muito mais à séria, de forma mais profunda, onde eu partilho estratégias de investimento, também partilho portfólio, partilho ideias, enfim, faço lives. Portanto, para quem não está no grupo privado e quer ter acesso a esta informação, se acha que é uma mais-valia, então pode entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram ou pelo Facebook, mensagem privada, e eu explico as condições, mas no fundo é um grupo que tem uma mensalidade associada, uma mensalidade de 20 euros por mês, mas que garantidamente vos acrescenta muito mais valor. Isto também, para terem noção, apareceu um bocadinho não para substituir, mas para complementar a consultoria. Okay? Porque as pessoas procuram para as sessões privadas, só que imaginem o que é. Eu, quando começo a ter muito volume, do ponto de vista logístico, é complicado gerir. O meu tempo fica altamente sobrecarregado. Porque tenho várias sessões, umas às vezes 1 hora apenas, outras em que faço logo os blocos das 3 horas, que é o nível básico, e o nível intermédio e avançado também são 3 horas, portanto, mas acaba por ser mais caro porque o valor hora é mais elevado.
porque já são 35 euros por hora, ou seja, portanto, o Private Group surge aqui como uma medida para complementar e haver um trabalho de equipa, porque é mais rentável para mim e também é mais rentável para todos vocês. Ganham tempo, ganham qualidade e ganham muito mais conteúdo, ok? De qualquer das formas, vamos então voltar à Rave e aprofundar este tema. Já sabem que eu gosto de fazer sempre uma introdução mais longa, mais abrangente. E pronto, e certamente terei também alguns haters, não é? faz parte do processo. Bom, avançando. Então, Rave, como eu estava a referir, é um protocolo de liquidez open source, empréstimos e depósitos. Tem um total value locked acima dos 5 bis, okay? Portanto, que é brutal, e o que é certo é que tem vindo a crescer constantemente, ok? Tem vindo a crescer constantemente. O que é que aconteceu com o Rave? É muito importante de referir. Rave teve um primeiro token, que era Land, ok, que vinha um bocadinho de lending, porque era um protocolo que permitia lending, não é? Os tais empréstimos, ganhar juros sobre os depósitos. Empréstimos não, desculpem, os depósitos, ok? Lending, depósitos, borrowing, empréstimos. E então, Land, quando saiu para o mercado, quando saiu para o mercado eu nem conhecia Land na altura, mas chegou a estar abaixo de 1 cêntimo. Mas eu julgo que conheci Land, portanto esse token, devia estar para aí a 4, 5, 6 cêntimos, por aí. Como eu vim de um bear market grande, nessa altura, não vou dizer já quando, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu acabei por comprar outros tokens, não é? Mas comecei a ter assim profits mais interessantes, porque de repente Land, que estava a 6 cêntimos, passava a estar, por exemplo, a 30. E vocês dizem, 500%, isto é de aproveitar. Foi exatamente o meu raciocínio. Estupidamente errado. Estupidamente errado, porque Land hoje não vale porque o token passou para Rave, mas eu já vos vou explicar o que é que aconteceu, mas Land vale nada mais, nada menos que $5. Na realidade, o que acontece é que Rave, e não Land, mas sim Rave, vale $500, praticamente, ok? Depende do momento em que estão a ouvir este podcast, como é óbvio, também. O que é mais importante aqui é percebermos que Land passou de um market cap mínimo para um market cap superior a 5 bilhões de dólares. E porquê que existia um token Land e porquê que existia um token Rave? Porque basicamente houve uma altura que houve uma migração do token, e então o que eles fizeram foi, vamos transformar a 100 Lands representam um Rave. Foi isto que eles fizeram, está bem? Portanto, se vocês multiplicarem 5 vezes 100 dá 500, ok? É exatamente a mesma coisa. Sendo que, salvo erro, eu penso que já não é possível, ainda é possível, mas já com muito pouca liquidez. Já não é possível a vocês trocarem o token Land. Ainda é possível, mas com pouca liquidez, mais uma vez, ok? Mais uma vez. E esta só está disponível na Uniswap e na SushiSwap. Bom, mas não quero falar sobre isso hoje. Aqui para os mais curiosos. Uns já sabem o que é, mas eu não quero revelar já essa informação, porque ainda é cedo para algumas pessoas, também. Já estamos a falar de exchanges descentralizadas e, portanto, vamos com mais calma. E então, isso foi o que aconteceu com o Land. Agora, reparem, estamos a falar de percentagens de ganho de acima de 15.000%. Portanto, não gozem comigo, por favor. Eu nunca mais voltei a comprar Land, nunca mais voltei a comprar Rave, arrependo-me profundamente. E isto vai de encontro também a uma... Não é propriamente um ditado em criptomoedas, não é? Mas basicamente é algo que eu costumo dizer, que é nunca vendam as vossas criptomoedas na totalidade. Mesmo quando querem fazer um take profit, nunca vendam na totalidade, porque podem mais cedo ou mais tarde precisar desses tokens, nem que seja porque vos deram uma rentabilidade estupidamente alta. Também. Portanto, é sempre bom manter um bocadinho, principalmente em bull market, ok? Principalmente em bull market. Avançando, Rave, portanto, já falámos aqui dos depósitos e dos empréstimos.
porquê que Aave é tão diferente, ou o que é que fez com que Aave disparasse tanto? Ok? Disparasse tanto. Bem, acima de tudo porque o token, antes Lend e agora Aave, acaba por ser, pode ser um token utilizado para a governança do protocolo, o que é bom, portanto, quanto maior liquidez, melhor. E tal como outras plataformas DeFi, como outras plataformas de finanças descentralizadas, permite que nós, então, tenhamos aqui um pequeno rendimento passivo. Okay? No caso dos depósitos. No entanto, Aave, o que é que mudou? Tem duas características muito especiais e foi isso que atraiu tantos investidores. O primeiro é a forma como permite que os seus utilizadores consigam trocar entre taxas fixas e taxas variáveis. Ok, isto é muito importante. E a segunda são precisamente as flash loans, ok, que foram construídas especificamente essencialmente para programadores, mas já lá vamos. No caso das taxas, o que é que acontece? Existem outras plataformas, por exemplo, Maker, Compound, por exemplo, que têm taxas fixas. Ok? Tem taxas fixas. No entanto, a Aave permite esta variação. Isto é uma vantagem porque permite aqui um management, portanto, uma optimização para o utilizador. Ok? Um bocadinho em função daquilo que será a melhor estratégia, com base também na utilização desses mesmos tokens sobre os quais ele está a ganhar um juro. E isso é interessante porque permite ter aqui uma APY, não é? Portanto, uma taxa anual elástica. E então é possível de otimizá-la de forma a obter maior rentabilidade. Ok? Portanto, Aave tem esta característica. Depois a questão dos flash loans. O que é que acontece? Noutros protocolos, para nós termos um empréstimo, nós temos que ter aqui um collateral, temos que ter aqui uma hipoteca, okay? Temos que ter algo com valor que garanta à plataforma que nos está a emprestar o dinheiro que nós não vamos que eles não vão perder dinheiro, okay? Porque têm sempre aquele ativo. Normalmente até a quantidade de empréstimo até varia. Eu acho que nós temos que ter, na maior parte dos casos, 150% do collateral em prol do empréstimo, percebem? Porque se o valor que estamos a pedir emprestado é superior, eles vão acabar por não nos dar. Tem que ser, no mínimo, esses 150% têm que estar bloqueados. Uma questão de segurança, não é? Mas no caso de Aave, com flash loans, o que é que acontece? Permite ter na mesma um empréstimo, pedir também um empréstimo, mas numa única transação pagar logo. Ok? Não temos que andar aqui com collaterals. Ok? Basicamente, tem a ver com o timing do empréstimo. E aquilo acontece logo na hora. Existe uma loan que é automaticamente paga naquele momento. E isto são características muito, muito interessantes porque, no fundo, torna a Aave um protocolo muitíssimo interessante. Portanto, deste modo, percebem porque é que a Aave tem sido tão especial. Ok? Como é que nós operamos dentro do protocolo Aave? O que acontece é que nós precisamos de uma wallet na rede Ethereum, okay? Porque Aave é um token que opera em Ethereum, portanto, o ecossistema DeFi norme, regra geral, funciona todo dentro do ecossistema de Ethereum e, portanto, vocês, para operarem com Aave, têm que ter uma wallet, uma browser wallet, que normalmente é o MetaMask, e têm que aprender a fazer transações dentro da rede Ethereum, usar as vossas chaves públicas, os vossos endereços, têm de aprender
pagar ou a contornar as taxas em Ethereum, que neste momento estão estupidamente elevadas, porque Ethereum ainda está em Proof of Work, há de passar a estar em Proof of Stake, e nessa altura então sim conseguirá escalar e ter taxas de transação muitíssimo mais baixas. Eu estou a falar nisto, mas reparem, o que eu vos quero dizer é que vocês podem estar a querer fazer uma transação de 50 euros e a pagar 60 euros ou 70 de taxa. Isto acontece muitas vezes, infelizmente, e portanto neste momento talvez não seja a melhor altura para experimentarem o protocolo de Aave. No entanto, o mais importante aqui para todos nós, nesta fase do campeonato, é para aqueles que se interessam e acreditam no potencial de Aave a longo prazo, apesar de Aave ter atingido valores muito altos comparativamente ao seu início, é provavelmente uma das melhores apostas deste bull market, para quem efetivamente não cometeu o erro como eu, que resultou numa bela parvoíce de vender cedo demais, baralhar-me, esquecer-me, olhar para outros projetos e de repente perceber que tinha já perdido o comboio, quando na realidade não tinha. Atenção, podia ter voltado a reinvestir, tinha feito, sei lá, já 12 ou 13 vezes o investimento, que é uma coisa louca, mas pronto, enfim, quando se perde um comboio, perde-se um comboio, e portanto eu não quero dizer que não possa investir em Aave, acho é que já não o vou fazer com tanto capital, ou pelo menos isso não vai representar uma percentagem tão grande do meu portfólio, ok? Portanto, vocês olharem para o gráfico, se forem procurar no CoinMarketCap ou no CoinGecko o gráfico de Aave, o gráfico de Aave teve uma explosão parabólica, e teve um crescimento ainda mais acentuado no final de 2020 / inícios de 2021, ok? Foi um crescimento, aliás, no final do ano ainda estava a 80 e tal dólares. Portanto, houve um pico de procura brutal um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o resto do mercado, não é? Quando Bitcoin ultrapassou os 45 mil dólares e a Ethereum também atingiu os 1.800 dólares pela primeira vez. Portanto, a Aave também teve naturalmente a sua procura no mercado e, portanto, foi absolutamente inacreditável esta performance. Ou tem sido, digamos assim, não é? Porque ainda temos aqui muito bull market pela frente. Portanto, dito isto, eu diria que o nosso episódio de hoje está concluído. Espero que tenham gostado. Já sabem que estes episódios dos altcoins são sempre um bocadinho mais particulares, porque são episódios que dizem respeito a um projeto em particular e, portanto, não é simples, às vezes não dá para inventar muito mais sobre cada um dos projetos, não é? Pronto, portanto, eu acho que acima de tudo ficam com uma ideia do que é DeFi, do que é um projeto grande onde tem um total value locked de bilhões, que permite empréstimos, permite depósitos, permite rendimento passivo, ou pelo menos permite aqui uma taxa de juro muitíssimo interessante, apesar de ser variável, um bocadinho em função da volatilidade de todo o mercado, mas Aave é de facto um protocolo muito bem conseguido. Existem outras opções, eu acabei também por experimentar outras opções, mas enfim, acho que Aave merece sem dúvida alguma o seu lugar de destaque devido às características que tem, de permitir ter aqui uma taxa de juros elástica, oscilando entre fixa e variável, e ter também flash loans em que não é necessário termos ali então um ativo subjacente que esteja constantemente a dar-lhe o suporte. É uma troca feita na hora, ponto final. Pronto, portanto, sendo assim, não se esqueçam, like, partilha e, acima de tudo, feedback. Isso também é muito importante. Obrigado a todas as pessoas que têm feito isso. E dito isto, encontramos-nos já no próximo episódio. Até já. Tchau.